Oi, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês, conforme prometido, né? Agora vem o estágio 3 em gestão escolar. Esse estágio, ele é tanto quanto importante, né? Ele é muito importante porque ele faz parte aí da terceira etapa, né, do estágio, que vem o 1, educação infantil, o 2, ensino fundamental e o 3, gestão escolar, para quem está fazendo pedagogia na Unopar, Pitágoras, Uniderp, Anhanguera, todas essas faculdades que compõem o grupo aí, é agora o estágio 3, né? Então, o que a gente precisa primeiramente ter em mente? O estágio em gestão são 100 horas de carga horária. Então, a carga horária desse estágio é de 100 horas. Jean, mas essas 100 horas eu tenho que ficar na escola ou não? Funciona o seguinte, ó. Você tem que ficar, nesse estágio, são 62 horas na escola e 38 em casa. Vou explicar para você. Eu sei que está passando na sua cabeça, mas como assim? Primeiro, que você pode fazer esse estágio, o 3, à noite, à tarde ou de manhã. De preferência onde, Jean? Em escola. De preferência numa escola, porque vai ter o que você precisa para realizar esse estágio. Então, assim, a escola, você vai escolher a escola, pode ser a escola que você já fez estágio, pode ser outra escola, pode ser uma escola estadual para fazer o estágio 3. Por exemplo, às vezes você mora ou trabalha próximo de uma escola estadual e conseguiu fazer lá, conseguiu conversar com a direção da escola e conseguiu fazer o estágio lá. Vamos lá. Achou uma escola, beleza. Achei uma escola? Então eu vou procurar essa escola, vou conversar lá com o diretor, vou falar que eu preciso fazer um estágio de 100 horas, porém não são 100 horas dentro da escola. Eu vou explicar para vocês com mais detalhes até o final do vídeo. Então, 62 horas na escola e 38 em casa. Então, primeiramente, você vai na escola lá, conversa e se já quiser levar a ficha de cadastro, porque você precisa da ficha de cadastro para colher os dados da escola e levar lá na escola, né, no ambiente escolar, para você colher esses dados. Então você vai colher os dados da escola, o CNPJ, o nome de razão social, o nome de diretor, vice-diretor, essas coisas, tudo que pede naquela ficha, para que você possa ir lá no polo da faculdade para poder associar a escola. Depois que associar a escola, vai cadastrar as horas. Ao cadastrar as horas, demora em média 3 dias para poder liberar a documentação. Então, eu já fiz algumas anotações aqui para a gente tentar não deixar de esquecer nada, né? Então, sim, que pode ser na mesma escola, que são 62 horas na escola e 38 em casa, que eu vou explicar para você com mais detalhe. Por exemplo, visita a escola, é na escola. Já a leitura obrigatória você pode fazer em casa. A produção do relatório de estágio também é contado como horas em casa. Então, na ficha de acompanhamento, a gente vai colocar lá as 100 horas, vai distribuir essas 100 horas, né? Que você realizou o estágio na direção, na orientação, na supervisão e na secretaria. Vou falar para você mais e mais sobre isso, tá? Obrigatoriamente, esse estágio 3, pelo menos até hoje, geralmente é exigido só a ficha de acompanhamento. Porque se você for olhar, a ficha de avaliação fala em número de aulas ministradas, a não ser que faça uma modificação lá na hora de preencher essa ficha, tá? Mas o obrigatório é a ficha de acompanhamento. Pode ser feita à noite, de manhã ou à tarde o estágio. E vamos que tem muitos detalhes importantes para vocês. Depois eu vou colocar mais e mais detalhes no vídeo. Vamos lá. Direção da escola. Quando você vai fazer o estágio em gestão da escola, você vai ter a parte de observação. Então, por exemplo, lá na escola, você vai observar o que o diretor faz, quais são as responsabilidades de um diretor. Ali na escola, o diretor, por exemplo, ele fica fazendo, como se diz, ele dá a direção da escola. Ele recebe as informações da Secretaria Municipal ou Estadual de Ensino, nas instituições federais, no caso do governo federal, recebe ali as informações do MEC, por exemplo, e ele vai fazer a direção, direcionar, guiar a escola. O vice-diretor é aquele que, na ausência do diretor, ele está ali, ele faz também a questão, o diretor está de manhã, ele está à tarde, ou ele resolve alguma coisa também na escola, né? Ele conversa com os professores sobre algumas reuniões, sobre algumas coisas que tem relacionado à escola, quando tem uma festa, o responsável pelo financeiro da escola,
é responsável como diz, da direção, né, da escola, na conversa, algumas questões também de professores, alguma coisa assim. Tá com cargo vago, então comunica a Secretaria de Educação. Então o diretor faz todo esse procedimento. Vice-diretor também, ele tem uma equivalência muito grande. Então, quando a gente pensa na orientação da escola, você vai verificar o que o orientador está fazendo lá na escola. O orientador, ele geralmente, quando o professor na sala de aula tem um problema com um aluno, com indisciplina, com algo na parte comportamental, então é mais a orientação da escola, né? Você vai levar o aluno para a direção, para orientação, perdão. Para orientação, quando esse aluno está indisciplinado. Quando o aluno falta muito, quem é que liga para o pai? É o orientador. O orientador faz a parte de conversar com o conselho tutelar, conversar com o Ministério Público, para verificar o aluno. Ele foi lá, ele xingou alguém, ele brigou com alguém. O orientador vai fazer o quê? Orientar, vai guiar, chamar o pai, chamar o professor, vai chamar o aluno, né? Vai conversar alguns problemas ali comportamentais, então a orientação está sempre nessa parte. Claro que tem muito mais coisa, mas estou falando aqui de forma mais popular para que você entenda aí esse estágio de forma mais clara possível. A supervisão da escola, ela faz a supervisão dos professores. Como que está o andamento dos professores? Os planos de aula, ele vai conferir plano de aula para ver se está seguindo a sequência que pede. Ele vai conferir a questão aí também, por exemplo, tem cidades, onde eu moro, por exemplo, existe um programa chamado PAIC, né? E tem também o ProAlfa. Então, o supervisor, ele vai fazer aquela questão de supervisionar se o professor está preenchendo da forma correta para mandar para a Secretaria de Educação. Ele vai confere os planos de aula, confere a questão das notas também, quando vem as notas ele confere, ele faz ali a questão do conselho de classe, né, que nesse estágio, se tiver na escola, quando você for fazer, é muito importante para colocar nesse estágio que vai pedir, né? E tem também, pessoal, a secretaria. A secretaria da escola, ela cuida de toda a parte documental ali da escola, né? Aquela parte documental, a matrícula do aluno, aí os relatórios que os professores fazem, as coisinhas, vai tudo lá para a secretaria e fica digamos assim, na ficha do aluno, né? Então isso é muito importante você entender nesse estágio. Então vamos revisar aqui também que quando você associa, você vai na escola, colheu os dados, levou no polo, associa, cadastra as horas daí, né? Liberando cadastra as horas, demora em média 3 dias para poder liberar aí, para poder fazer o estágio. Eu não recomendo que você faça o estágio em ONG, né? Ou que não seja ambiente escolar, porque lá vai exigir muitas coisas e às vezes a escola não vai ter, tá? Porque na hora de preencher o cadastro da empresa, na hora de preencher o termo de compromisso, que sim, tem que fazer isso tudo de novo, você pode ter dificuldade, porque muitas vezes não vai ter o carimbo, muitas vezes não vai se enquadrar. Quando você lê ali o plano de trabalho, você vai observar que tem algumas coisas que a ONG não vai oferecer para você. Então vai ter a ficha de cadastro, tem o cadastro da empresa, que não é a mesma coisa de ficha de cadastro. Ficha de cadastro é quando você colhe informação. Já o cadastro da empresa é depois dos 3 dias úteis que vai liberar, né? Esse cadastro da empresa, o termo de compromisso, você vai pegar a assinatura, vai preencher, que tem vídeo no canal ensinando, vai escanear, mandar no AVA e só depois de aceito que você vai conseguir mandar o seu portfólio de estágio, tá? E também a ficha, no caso, ela abre lá, mas porém o portfólio você não consegue mandar se o termo de compromisso não tiver com todas as assinaturas. Então cuide aonde você vai fazer o estágio. Se a pessoa vai estar lá no dia que você vai precisar pegar certinha a assinatura, porque tem gente que às vezes muda, não pergunta. Foi associar a escola, levou os dados? Olha, Paulo, confere se está correto com as informações atualizadas, para mim não ter problema. Porque tem gente que leva lá e não confere, aí o diretor tá um nome lá e um nome no outro que você levou, e daí depois dá aquela confusão danada e acaba atrapalhando. Então, se você for fazer 4 horas por dia o seu estágio, essas 100 horas, porque vai cadastrar 100 horas, não importa se ficou só 62 na escola. Então, se você for fazer 4 horas por dia, vai dar 25 dias úteis. Isso mesmo, 100 dividido por 4 vai dar 25 dias úteis. E se você for fazer 6 horas por dia, que muita gente prefere, são 17 dias. Então você pode colocar 4 horas por dia, 4 horas, hein? 7 às 11 da manhã, à tarde das 13 às 17 e se for à noite, das 19 às 23 horas ou das 18 às 22 horas. Vai depender aí de cada escola. É claro que você tem que ver e confirmar aí certinho. Nós geralmente orientamos, né, as datas que você pode cadastrar, que dá bacaninha para você não colocar sábado, nem domingo, nem feriado, tá? Então, na hora de associar, você tem que tomar todos esses cuidados aí
né, para você poder fazer o seu estágio. Então, vamos tentar trazer agora mais uns detalhes importantes para você. É claro que se você ainda tiver dúvidas, você vai deixar nos comentários que nós teremos o maior prazer, a nossa equipe, de responder você, tá? Porque esse estágio 3, ele é um dos estágios mais importantes, porque ele está fechando aí basicamente o ciclo de estágios, né, pessoal? Então, vamos para mais alguns detalhes super importantes que vamos trazer para você. Ô pessoal, é aqui ó, vamos continuar com os detalhes que eu falei para vocês. Então, geralmente, o quinto e sexto semestre, né? Na data de gravação desse vídeo, geralmente vocês têm aqui o projeto de ensino, o projeto de extensão 2. Comenta no vídeo aí se vocês querem mais vídeo, a gente vai estar gravando para vocês. Vamos lá então. No estágio 3, a gente vai ensinar o seguinte. Primeiramente, você vai clicar aqui ó, em carta de apresentação do estágio. E na hora que essa carta for baixada, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar aqui, ó, para levar lá na escola, que ela tem 100 horas, né? A carga horária é 100 horas, tá, pessoal? Então não se confundam, é 100 horas. E aí, vamos lá. Você baixou a carta de apresentação, você pegou a ficha de cadastro. Caso você não tenha do seu polo e você tem o meu contato ali, você pode pedir, né, que a gente vai mandar para você a ficha de cadastro para você colher os dados da escola. Colheu os dados da escola, levou no polo, o polo associa, aí aqui vai aparecer depois bem assim, ó, cadastro de estágio, que é onde você vai colocar as datas que geralmente, quem tem os nossos contatos, a gente vai sugerindo também aí para poder cadastrar, tá bom? Às vezes você já cadastrou também as horas e tal, e tá vendo o vídeo só para se orientar. Depois de tudo feito, que vai liberar aqui, ó, para portfólio, para poder mandar, que tem que mandar o termo de compromisso e cadastro da empresa, que só vai aparecer isso após a associação e cadastro das horas, 3 dias úteis depois. Então a gente vem aqui, ó, para o plano de trabalho. Eu já baixei aqui o plano de trabalho para vocês, tá? Eu já baixei aqui o plano de trabalho. Então esse plano de trabalho que eu já baixei aqui é justamente para poder orientar vocês aqui sobre essa questão das atividades, tá, pessoal? Então, assim, por que vocês às vezes questionam as coisas? E aí eu gosto sempre de estar afiado para poder, no que eu sei, claro, né, dentro das minhas limitações, e também às vezes é limitado, mas tenta tirar todas as dúvidas. Então, a primeira atividade é visitar a escola com a carta de apresentação, ou seja, vai contar 2 horas. Esses que tem o asterisco aqui são tudo na escola, então por isso que dá 62 horas. A atividade 2, ela é a leitura obrigatória e produção de texto, que nós auxiliamos os alunos. Atividade 3, análise do regimento escolar, né? Tem ali também que você vai fazer uma análise do regimento e tal, né? A gente vai para poder elaborar o texto. Atividade 4, a entrevista com a equipe diretiva e pedagógica, elaboração de texto, né? E daí a número 5, as entrevistas. A número 5, observação da organização. A 6, observação da reunião pedagógica administrativa. A 7, a elaboração da ata sobre o que foi discutido. A 8, observação da rotina da equipe da escola. A 9, uma elaboração do plano de ação, né, que você vai depois apresentar na atividade 10. A 11, a produção do relatório. E a 12, validação do estágio. Então, tudo isso aqui, pessoal, são as coisinhas que vai, né, orientando o aluno aí a poder se desenvolver, né? Então a leitura a leitura que é feita, o roteiro, né? Quais são as perguntas, às vezes você quer saber qual você vai fazer, mesmo que você tenha um suporte, né? Alguém que te auxilie, né? Então, assim, as orientações para a entrevista, a questão da observação, como que você vai observar, o que você vai de fato observar, né? Como que é organizado isso, né? O roteiro de observação pedagógica ou administrativa da reunião, o modelo dessa ata, né, como que é feito. Gente, é muito legal, muito bacana. Observação da rotina da equipe pedagógica. Aí tem a elaboração do plano de ação, o que vai nesse plano de ação, o que né, os assessores colocam ali certinho para o aluno, né? Então aí a produção do relatório, e é tudo muito chique, bacanizado. Então assim, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Caso você tenha alguma dúvida, deixem nos comentários que nós estaremos aqui para poder auxiliar vocês aí na medida do possível. Deus abençoe e conto com o seu comentário, tá bom?